sobre casas, prédios, né, vizinhança, quem mora em casinha, enfim. Porque agora com essa flexibilização do comércio, né, Márcio, com a cidade retomando atividades, já começa a ter também retomada em condomínio e muita gente em dúvida, muito conflito também sobre o que pode, o que não pode, enfim. Boa tarde para você, bem-vindo. Né? E eu já vou começar aqui com uma pergunta para você que tem a ver exatamente com essas preocupações todas, olha, em relação ao que pode e o que não pode. A Vanessa, no meu condomínio tem uma inquilina que não respeita a restrição de serviços não essenciais e instalou quadros. Entrou com o instalador à força, destratou funcionário. O que fazer num caso desse, Márcio? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Vanessa, pouco importa se é inquilina, se é proprietário, tanto faz. O que não pode é um morador destratar funcionário, descumprir ordem. Então, dá uma advertência. E se já não foi a primeira vez, já pode dar uma multa para esse morador. Isso com tranquilidade. Agora, nesse momento que a cidade começa a reabrir, esses pequenos serviços, com cautela, já precisam começar a ser permitidos dentro dos condomínios, para as pessoas devagarzinho retomarem a vida normal em casa. A Sandra quer saber o seguinte, o meu síndico se recusa a ter contato com os condôminos. A gente não tem contato por e-mail, por telefone, nada. Ele reservou 2 horários na semana e a gente tem que agendar se quiser falar com ele. Tá certo isso, Márcio? Olha, Tralli, do ponto de vista da lei, não tem problema nenhum. Ele não precisa ficar à disposição o tempo todo. Ele pode sim fixar um horário. Agora, não é recomendável. Se você se candidatou a síndico, quis virar síndico, você tem que estar disponível para os moradores. Libera o e-mail, libera o WhatsApp, dá uma bronca em quem mandar mensagem fora de hora, mas precisa ficar disponível, né? Para isso que serve o síndico, para atender o morador. O Mário tem uma pergunta interessante e tem a ver com essa retomada das imobiliárias em São Paulo que foram autorizadas também a voltar a funcionar. Como é que fica então, Márcio, o vai e vem de corretor de imóvel dentro dos condomínios, nos prédios, enfim, para alugar, para vender apartamento, agora então, nessa nova fase de São Paulo? Legal, boa pergunta. A corretagem agora está permitida. O que a gente recomenda? Para os corretores tentarem fazer tour virtual pelo condomínio para mostrar as áreas comuns pelo computador. E aos síndicos a gente recomenda só liberar o corretor quando ele estiver com o cliente. Se chegar um corretor lá só para sapear, só para dar uma olhadinha, ver o que tem para alugar, aí não. Aí é bobagem. Agora, se ele já tiver com o cliente agendado, todo mundo de máscara, todo mundo passando álcool gel, pode liberar porque esse trabalho voltou ao normal. O Walter quer saber se agora, ainda durante o confinamento, né, ou uma necessidade de você manter distância, pode fazer assembleia digital. Tem aprovação jurídica para isso? Tralli, ainda não tem lei específica para isso, mas pode fazer tomando todos os cuidados. Faz uma lista de presença virtual, cumpre os prazos, né, para chamar com pelo menos 8 dias de antecedência todo mundo, disponibiliza o material da reunião para todo mundo analisar antes. Então, se for necessário, pode fazer com tranquilidade. A Sandra disse que no condomínio dela o pessoal está querendo implementar só o uso de app para dar informações. Está correto, Márcio? E quem não tem acesso fica sem informação? Não, o app tem que ser mais uma informação. Então, você tem que disponibilizar pela internet, pelo aplicativo e também ter a documentação física. Para quem quiser olhar a pasta, precisa ter lá um período, uma salinha, uma hora para quem quiser ir lá olhar. Então, o aplicativo é um complemento, não é o principal. Marcião, como é que fica isso então, meu amigo? Essa história do Bolsonaro aí de... Enfim, o síndico não pode proibir festa? Que história é essa, hein? Ô, Tralli, que trapalhada que o Bolsonaro fez. É óbvio que o síndico pode e deve proibir festa. Qual é o sentido disso? Se rolar uma festa na área comum ou no apartamento, o síndico tem o dever de proibir, tem o dever de interromper, porque nesse momento agora é o síndico que é o guardião da saúde das pessoas, né? Então esse veto do presidente foi um absurdo e os síndicos não vão nem dar bola para isso e vão continuar proibindo. Muito bem, Márcio. Tem pergunta para você aqui, ó. A Marta quer saber o seguinte, já está liberado criança brincar em área comum? No meu condomínio, desde ontem, criança já está em playground. E aí?
O prefeito aqui de São Paulo, né, o Bruno Covas, disse que cada prédio vai definir o seu cronograma. Então, devagarzinho, os prédios estão reabrindo, principalmente essas áreas onde bate sol, para a criançada brincar um pouco, agora sempre de máscara e sem aglomeração. Então, vai de prédio para prédio. A Paty está perguntando aqui, ó, tem 3 casos de Covid no meu condomínio. O síndico pode divulgar o bloco e o andar onde estão os casos? Qual que é o procedimento correto, Márcio? Pode divulgar o bloco, o andar, não é bom divulgar o nome das pessoas e sempre lembrando de que tem que ser uma divulgação gentil e oferecendo ajuda para essas pessoas. A Luciana quer saber se já está na hora de fazer um churrasquinho com pessoas que residem no prédio. Está permitido ou não? De jeito nenhum, Luciana, nada disso, aglomeração zero. Churrasqueira e salão de festa tem que permanecer fechados por um bom tempo ainda. Esquece, pelo amor de Deus. É perigoso, né, Márcio? Contaminação, né? E aqui tem mais? Tem mais, tem essa daqui, ó. Carvalho, entregam uma advertência sem embasamento ou provas. O condomínio tem que fazer uma carta de pedido de desculpas? Aí é um outro assunto que não tem a ver com a questão da pandemia. E aí, Márcio? Olha, geralmente, quando manda uma advertência, tem que ter uma prova, ou uma imagem, ou um depoimento de um vizinho, depoimento de um porteiro, de um funcionário. Se não tiver e foi por engano, não custa nada pedir desculpas, gente. É normal a gente se retratar e é assim que a vida funciona. O Helder está dizendo o seguinte aqui, Márcio, ó. No condomínio dos meus amigos, uma mulher trans morreu, o síndico fez uma nota de pesar com o nome de registro dela. Cabe algum processo e retratação? Qual que é a tua avaliação sobre isso? Processo judicial, não. Mas eu acho que vale por uma questão de gentileza, até com a família, colocar o nome social dela, né? Porque é o jeito que ela gostava de ser chamada. Então, por que não, né? É uma gentileza que esse síndico vai fazer. Então, solta uma nova carta corrigindo a falha. Mas processo não precisa. O Antônio está com uma preocupação grande, porque ele alega, denuncia aqui que no condomínio dele ninguém tomou medida de proteção contra a Covid. Não tem dispenser para álcool em gel, nas áreas comuns, enfim. O que fazer numa situação dessa, Márcio? Olha, Antônio, como a Prefeitura e o Governo do Estado não fiscalizam os condomínios, e se o síndico está parado no tempo e não fez nada, junta os moradores e vocês mesmos colocam e paciência. Melhor botar o dinheirinho, a mão no bolso agora, gastar um dinheirinho e resolver isso, já que o síndico não faz nada. Compra os dispensers, compra os equipamentos e instala em vocês. E depois troca de síndico, né? Urgentemente. O Eduardo, eu sou proprietário de um apartamento alugado, recebo correspondências nesse endereço e agora a síndica disse que todas elas vão ser devolvidas porque eu não sou morador. Tá certo, Márcio? Olha, geralmente você preenche um cadastro na administradora e você escolhe para qual endereço vão ser enviados comunicados. Então não custa nada mandar por meio eletrônico, porque aí não gasta dinheiro, não gasta papel e ele fica bem informado. Então, por que não divulgar no endereço que ele pediu, né? Muito bem, Márcio Rachkowski. Muito obrigado aqui pela sua participação, né? Suas informações e esclarecimentos sempre muito importantes para nós. Valeu, forte abraço, ótimo fim de semana e até a semana que vem.